de volta com mais um vídeo muito especial aqui no nosso canal do Mídia. Como eu te falei na semana passada, hoje nós vamos falar sobre o verdadeiro sentido da Páscoa, que muita gente acha que é coelhinho, chocolate, mas não, amiguinho, não é nada disso. O sentido da Páscoa é algo muito maior e muito mais especial. Quer saber o que é? Eu vou te contar já já. Primeiro, eu quero que você aperte nesse botãozinho aqui, deixe o seu like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, porque esse mês está muito especial. E não esquece, né? Compartilha esse vídeo com todos os seus amiguinhos, para eles também poderem conhecer qual o verdadeiro sentido da gente celebrar a Páscoa. E bora para nossa história de hoje? Vamos nessa! Certo dia, indo para Jerusalém, Jesus pediu para que 2 dos seus discípulos fossem até a cidade e buscassem um jumentinho. E os discípulos fizeram o que Jesus ordenou. Quando Jesus veio andando em cima do jumentinho pelas portas da cidade, várias pessoas, amiguinho, uma multidão recebeu Jesus com folhas de palmeiras, dizendo: Hosana, Hosana nas alturas, Hosana ao Rei, bendito é o Rei. Nossa, amiguinho, imagina a alegria de Jesus ao ver todas aquelas pessoas o adorando e reconhecendo que ele era o Filho de Deus. Mas aconteceu uma coisa muito chata, amiguinhos. Um dos discípulos de Jesus, chamado Judas, traiu o nosso Jesus. Amiguinho, e ele traiu o nosso Jesus por 30 moedinhas de prata. Os discípulos então chegaram para Jesus e perguntaram: Jesus, onde nós vamos cear? Mestre, onde nós vamos celebrar a Páscoa? Então Jesus pediu para que os discípulos preparassem a ceia. E eles fizeram tudo conforme Jesus tinha ordenado. Mas Jesus, quando sentou à mesa junto com os seus discípulos, ele pegou o pão, agradeceu, repartiu entre os seus discípulos e disse: Esse é o meu corpo que é dado a vós. Da mesma forma, ele pegou o cálice, agradeceu, repartiu com os seus discípulos e disse: Esse é o meu sangue que será derramado pelos seus pecados. Após aquela ceia, amiguinho, Jesus chamou 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, para irem até o monte com ele orar. Enquanto Jesus estava ali sofrendo, angustiado, orando, porque ele sabia que ele seria crucificado, os discípulos estavam dormindo, amiguinho. Quando Jesus chegou perto dos seus discípulos e viu que eles estavam dormindo, ele disse: Ora, vocês não puderam nem vigiar comigo? Então Jesus voltou para orar e os discípulos dormiram de novo, amiguinho. E depois de novo, isso aconteceu por 3 vezes. Enquanto isso, se aproximou de Jesus lá no monte Judas. Lembra? Aquele discípulo que traiu Jesus. Junto com ele estavam algumas autoridades. Chegando perto de Jesus, Judas o abraçou e o beijou, para que aquelas autoridades soubessem quem eles deveriam prender. Sabe o que eles fizeram, amiguinho? Eles pegaram, amarraram o nosso Jesus, prenderam ele e levaram como se ele fosse um criminoso, como se ele tivesse feito muitas coisas ruins. Eles o levaram até Pilatos e diante de Pilatos, nosso Jesus só observava. Ele ficava quietinho, não falava uma palavra. Jesus perguntou: Você fez mesmo tudo o que essas pessoas estão falando? E ele virou para a multidão e perguntou: Quem vocês querem que eu liberte?
Barrabás, que era um criminoso e tinha feito coisas horríveis, ou Jesus, que não tinha feito nada, amiguinho? Então a multidão gritou: crucifica-o! Crucifica-o! E então foi isso que aconteceu. Pilatos mandou crucificar o meu e o seu Jesus. Pilatos então mandou que chicoteassem Jesus. E aqueles homens bateram nele, zombaram, humilharam o nosso Jesus. Eles colocaram até uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus. Tadinho do nosso Jesus, ele sangrava. Ele também teve que carregar uma cruz muito pesada, amiguinho, por toda a cidade. Ele carregou essa cruz até chegar num monte chamado o Monte da Caveira. E lá o nosso Jesus foi crucificado. Lá, amiguinho, eles prenderam as mãos e os pés de Jesus e também o pregaram com pregos muito grandes e muito afiados. Jesus, naquele momento, morreu. Um tempinho depois que Jesus morreu, um dos soldados pegou uma lança e enfiou bem do ladinho aqui de Jesus para ver se ele realmente tinha morrido. Ai, amiguinho, o nosso Jesus sofreu tanto, ele foi tão humilhado. Coitado do nosso Jesus. Um homem chamado José de Arimateia, ele perguntou a Pilatos se podia tirar Jesus da cruz, enrolar ele num paninho de linho e levar ele para o túmulo. Pilatos então permitiu. José de Arimateia foi lá, tirou Jesus da cruz, enrolou ele num paninho de linho e levou ele até o túmulo. No terceiro dia, os discípulos foram até o túmulo. Chegando lá, você não imagina o que aconteceu, amiguinho. O túmulo estava vazio. Lá dentro só tinha o paninho de linho em que Jesus tinha sido enrolado. Amiguinho, o meu e o seu Jesus ressuscitou. Ele não estava lá dentro do túmulo. Amiguinho, esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. Jesus passou por toda aquela humilhação. Ele sofreu, sangrou, chorou. Mas foi por mim e por você. Foi pelos nossos pecados. E hoje Ele vive, Ele reina e Ele mora no meu e no seu coração. É isso que a Páscoa representa. É isso que a gente precisa celebrar. Esse amor do nosso Deus, do nosso Pai, do nosso Jesus. Ele não está morto, Ele vive, Ele ressuscitou. E é por isso que eu e você estamos aqui. Ele morreu para que eu e você tivéssemos vida, a vida eterna. É muito bom, né, amiguinho? Poder chamar esse Jesus de Pai, porque Ele ama a gente, Ele se importa e Ele se preocupa com as menores coisas da nossa vida. Então, no próximo domingo, no domingo de Páscoa, você não precisa de chocolate ou coelhinho. Você precisa celebrar que o nosso Jesus vive para todo o sempre. E Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. Nosso Jesus está bem aqui, ó, no nosso coração. Vamos fazer a nossa oração? Junte as duas mãozinhas e repita junto comigo. Papai do céu, muito obrigada pelo seu amor. Obrigada porque você ressuscitou e hoje vive no meu coração. Eu te amo, Jesus. Amém! Muito bem, amiguinho! Não se esqueça, o sentido da Páscoa é esse. O nosso Jesus sofreu, mas Ele ressuscitou e vive no nosso coração. Eu te espero semana que vem para mais uma história muito especial. Um beijo no seu coração. Tchau!
Oi, galinha do